Na verdade, foi uma trajetória que começou desde a minha graduação. Eu sempre estudei muito, sempre me dediquei muito à pesquisa, às ciências jurídicas. Eu venho de uma família onde meu pai era advogado, meu avô era advogado, portanto, o direito está no nosso DNA, né, como eu costumo falar. E logo após eu me bacharelar, eu entrei no curso de pós-graduação na Universidade Federal de Minas. Depois eu fiz o mestrado na Universidade Católica Portuguesa e o doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou mineira, nascida em Belo Horizonte. E a partir daí eu fui galgando espaços profissionais. Fiz o concurso para procuradora federal na Advocacia Geral da União. Fui aprovada em primeiro lugar e indicada em 2007 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no primeiro mandato dele, para o Superior Tribunal Militar. Só um parênteses, o Superior Tribunal Militar, a indicação e a composição, não é, ela é muito semelhante à do Supremo Tribunal Federal. A composição não, melhor dizendo, mas a indicação com certeza. Né? É livre escolha do presidente da República, sabatina do Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, e, posteriormente, não é, aprovação no plenário do Senado. E eu me tornei uma magistrada, vai fazer quase 2 décadas, e o que eu posso dizer é que eu sempre me dediquei aos estudos, porque nós, mulheres, sempre tivemos que nos empenhar com muito mais esforço. Então, eu fui mestra com distinção pela Universidade de Lisboa, fui doutora com louvor, pela Universidade Federal de Minas, fui aprovada em primeiro lugar no meu concurso para procuradora federal e também no exame que fiz para pós-graduação em Direito Constitucional, né, que foi o primeiro curso de especialização na UFMG, e eu sempre procurei me destacar, porque eu tinha consciência das dificuldades que as mulheres enfrentam, sobretudo dentro do âmbito profissional. Né? E é claro que essas resistências, elas ainda existem, elas permeiam toda a sociedade brasileira, a sociedade de uma forma geral. Não é? Elas são patriarcais, e o patriarcado é estrutural e estruturante, mas a minha luta é exatamente para que as próximas gerações que virão depois de mim, para que as mulheres e meninas possam enfrentar menos dificuldades do que eu enfrentei. Não quero iludir ninguém que elas não enfrentarão. Com certeza, outras dificuldades virão, mas que não sejam as mesmas lutas que eu empreendi, porque aí não tem sentido, aí a história não está caminhando, ela está retrocedendo. Então, eu acho que o meu compromisso, mais do que hoje com as ciências jurídicas, é com o meu pacto intergeracional, porque o fato de eu ser a primeira mulher do Superior Tribunal Militar, fui a primeira mulher aprovada, né, na Fundação Nacional de Saúde como procuradora federal, e também era a única mulher quando fiz o meu mestrado em Ciência Jurídica e Política na Universidade Católica Portuguesa, me mostrou como é necessário ampliar espaços e abraçar a sororidade para que o mundo se torne um pouco mais igual. Bem, na verdade, as minhas referências foram as professoras que eu tive, né? Foi minha mãe, que era uma mulher vanguardista, foi uma mulher que era servidora pública do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uma época em que todas as mulheres eram donas de casa e mães de família, e nem por isso ela abdicou dessas funções, que exerceu primorosamente bem, mas também foi uma mulher que trabalhou fora, né? Uma mulher que eu considero empoderada pelos padrões da época, e as minhas queridas professoras, que foram nortes para os meus estudos, a professora Ana Isabel Derzi, né, e tantas outras que mostraram que é possível fazer a diferença e abrir novos caminhos. Com certeza. Aliás, eu passei a sentir foi quando eu me tornei ministra do Superior Tribunal Militar. Até então, não é, como procuradora federal, eu convivia com os meus colegas advogados em condições de igualdade, não havia nenhum tipo de
de disputa, pode-se dizer assim, por espaços de poder. Foi no Superior Tribunal Militar que eu senti, primeiro por ser um reduto de masculinidade, porque as Forças Armadas ainda são, a despeito da integração da mulher nas Forças Armadas, e depois porque ali, naquele momento, eu falava em condições de igualdade, né, com outros homens, na mesma situação que eu estava, e eu era a única mulher. Então, muitas das coisas que eu dizia eram repetidas, e quando eu falava não eram escutadas, mas quando um colega do sexo masculino dizia, eram absorvidas. Muitas teorias que pode dizer, eu semeei dentro da nossa jurisprudência não eram atribuídas a mim. Então, realmente foram espaços de luta, foram momentos de dificuldade, mas eu acho que o nosso papel, né, nosso papel de transformar o mundo e de aprimorar as relações sociais inclui esse enfrentamento contínuo, porque sem dúvida alguma, um enfrentamento contínuo que todas nós, mulheres, e todos nós, né, segmentos minoritários de uma forma geral, afrodescendentes, homossexuais, indígenas, todos nós temos que nos deparar para termos os nossos espaços e os nossos locais de fala preservados. Eu não tenho a menor dúvida que o fato de eu ser uma professora me ajudou imensamente na minha formação de magistrada. Eu costumo dizer que eu estou magistrada, mas eu sou uma professora por vocação. 30 anos de sala de aula, do pó e do giz, eu sou da época do pó e do giz, não é? E sem internet. Então, eu me construí e formei a minha trajetória dentro de uma sala de aula. E é onde eu me realizo e é onde eu realmente me descubro como profissional e até como ser humano. Eu tenho hoje ao meu lado vários alunos que me assessoram e que eu sinto que, de alguma maneira, plantei aquela semente para que eles se tornassem as pessoas que eles são hoje, que inclusive me superaram em muito. Não é? Isso, para mim, é uma grande felicidade. O Comped é o maior evento científico, não é? E eu remonto isso há anos atrás, não hoje, mas de muitas décadas, não é? O maior evento científico das ciências jurídicas do país. Não é? É onde estão aglutinados as grandes mentalidades que estão forjando, que estão construindo, que estão analisando, né, as ciências jurídicas brasileiras. E para isso é necessário que haja pesquisa, que haja inovação, que haja reflexão sobre essa contemporaneidade que nos confronta com tantos ineditismos, pelo menos no que me diz respeito, que sou uma mulher do século passado, que sou uma mulher do século XX. Então, questões como o direito digital, né, o direito da nova genética, que até então não existia na minha época, né, o próprio direito autoral, o direito do consumidor, enfim, o direito penal, que ganhou novas nuances e novas interpretações, tudo isso vem no bojo de uma modernidade que era impensada quando eu sentei nos bancos de faculdade. Então, hoje, estar aqui sendo homenageada pelo Comped eu acho que é a quintessência da minha trajetória profissional, é a quintessência do meu esforço, né, dentro do magistério, e eu atribuo como um enorme reconhecimento ao meu trajeto de professora,